Ó, esse é o Wagner Vital da. Boa noite a todos aí. Estão me ouvindo? Boa noite. Prazer receber você aqui, garoto. Agora baixa o som aí, se você tiver com alguma página aberta aí, de vídeo, ouvindo som. Infelizmente não dá, eu tô no notebook aqui. Não tem como você baixar o som aí das páginas, não, senão a gente vai ficar ouvindo. Não, baixou, já baixou. Bom, agora melhorou. Melhorou bastante. Pode falar, Okay. Esteja à vontade aí, viu? Valeu, ok. Quem tá aí? Filé eu conheço Filé lá do Orkut. Chico Leão não conheço. Chico já é nosso parceiro. Você conhece? Chico já é nosso parceiro. É parceiro aí, parceiro. Mas ó, um abraço parceiro aí. de rádio. Chico tem um programa lá na nossa rádio lá. Tem um programa lá todos os dias, às 10, 4 e 11 da noite. Vai reprisando diariamente. Aliás, não, agora não, mas daqui 1h40 passa uma reprise. Nós estamos aí, ó, querendo bater um papo sobre a Operação Prato, né? Tá. Quando que o senhor vai começar? Inaugura já são 9h15? Que horas você quer? 9h15, 9h20? 9h13 aqui, no meu computador tá 9h13. Dá uns minutos e começa. Anderson, tudo bom, Anderson? Deixa eu dar um alô aqui para Anderson. Tá ouvindo a gente aí, garoto? Anderson, se você não estiver conseguindo falar, você olha aqui do lado, no bate-papo. No bate-papo, vê se você escreve alguma coisa aí sobre o microfone, alguma coisa, viu? Veja a configuração em cima, do lado direito. Tem para você configurar seu microfone, ó. Aqui em cima dessa engrenagemzinha, tem como você configurar seu microfone. Faça o teste aí para ver. Sim, Penteiro, vá, fale. Não, tô só ouvindo, só esperando. O que é que vocês acham de dar um tempinho aí para ver se aparece mais alguém aí para participar do bate-papo? Eu sou da opinião que o retardatário é que tem que acompanhar os que chegaram na hora, não o contrário, né? A gente é pontual, a pessoa leva meia hora para entrar, né? Ela entra com conversa no meio, né? Mas tudo bem. Tá bom. Filé? Oi. E aí, o que é que você acha? Deve lá começar, bater o papo sobre a Operação Prato ou dar um tempo para ver se aparece mais alguém? Olha, eu daria aí uns 5 minutinhos, de repente pode chegar as meninas, né? E falaram que sábado, nosso último encontro, estariam aqui. Eu acho que eles devem estar para chegar, né? Mas se não chegarem em 5 minutos, a gente inicia aqui entre nós mesmos. E vê o Anderson aí também, se ele consegue configurar. Tem muita gente nova nesse Google Mais aí, e o pessoal ainda não sabe mexer direito, né? Tem esse problema também, né? O Anderson está dizendo aí que ele está sem o microfone, né? E sem vídeo, né? Ele está ouvindo bem a gente. Ok. Grande Anderson, um abraço aí, meu nobre. Tudo bem contigo, meu nobre? Sim, vamos falando aí alguma coisa aí para não ficar parado. Tá bom. Anderson, vê se você configura lá na parte lá de configurações. Eu fiz umas alterações ali, não estava pegando, e aí começou a pegar.
E aí? Ah, ele está sem o fone. Ele está sem fone. Bom, eu acho que ele deveria tocar o barco para frente, né? À medida que o pessoal for chegando aí, vai se entrosando, né? Eles não entendem. O assunto já sabe o que é, né? Já sabe, né? Eu vou entrar aqui logo com essa questão sobre a Operação Prato. Segundo aqui o próprio o coronel, né? Ele fala que tem um chip. Parece que ele foi chipado, né? Foi chipado, sim. Eu gostaria de saber onde é que foi parar esse chip depois da morte dele. Será que alguém Sim. O chip é o de menos, porque uma vez que ele está morto, o chip está desativado, né? Quer dizer, ter o chip, o governo americano, mesmo o Dr. Roger Leir, tem um monte de chip em vidrinho, né? Você com o chip na mão, você faz só a análise química dele, fala, é de cerâmica, é de metal, é disso, daquilo. Mas ele não funciona depois que o homem está morto, né? Ele morreu em condições aí meio misteriosas, né? Então, na verdade, assim, eu não vejo assim uma grande utilidade em achar o chip de uma pessoa depois que ele foi retirado. Eu tenho um amigo meu que ele foi chipado e ele era burro, né? Ele foi na dermatologista e a dermatologista falou assim, vamos ver um cisto, vamos tirar. E ele caiu nessa, tirou o chip, né? Ele nunca recebeu o chip. E os caras sabem o que é aqui. Claro, né? E aí ficou triste. Né? Assim, claro que eles não iam te dar o chip. Você caiu nessa, né? Você desativou, e ele gostava de ter as abduções, ele gostava de ter o contato. Eu falei assim, viu o que você fez? Você estragou o teu contato, não ficou com o chip, entendeu? E foi para coleção de algum órgão aí do governo que coleciona chip, não vai ficar para você. Né? Como é que você deixou isso acontecer? Né? Mesma coisa acontece com ele. O homem morto ali, eles devem ter tirado o chip na hora do enterro. Né? Mas na autópsia do corpo, será que tiraram esse chip dele? Claro. Até porque a morte dele, né? Foi por causas... É uma comédia que ele suicidou, se enforcou na cama, né? Eu também concordo com isso, né? Porque aparentemente esses chips, né? Eles têm uma estrutura, vamos dizer, física, né? Tecnológica e ao mesmo tempo biológica, né? Muitos dos aparatos que foram removidos, depois de terem sido removidos, cessam a função. Ele desliga automaticamente. Você não pode usar o chip como um rádio depois que você tira. Ele não tem mais função. Né? É como se você quebrar, é como se você tirar a placa-mãe de um computador do computador. Ele não serve mais para nada fora dali. Fora do contexto dele, ele não é útil. Né? Você acha que o chip só funciona com a pessoa viva? Claro. Ele não é... Ele não dá bobeira. Ele não vai fazer uma maquininha que funciona fora do corpo. Entendeu? Se ele fizer isso, ele permitiria que as pessoas pegassem o chip e saíssem andando com o chip por aí. E fazendo transmissões, recebendo mensagens e tal. E o chip, ele tem vários tipos de chip, né? Eu tenho noção que existem chips que visam para traçar onde está a pessoa, né? Para rastrear. Existem chips para emitir certas ondas mentais que vão para a cabeça da pessoa. Existem chips que têm função médica, que são curativos. Várias pessoas que foram chipadas tiveram vários efeitos diferentes. Né?
No caso dele, do Coronel Oranger, eu acho que era um chip mesmo de rastreamento, né? Para saber onde ele estava, o que ele estava fazendo. Para isso que ele foi abduzido, né? Ele foi abduzido, coronel? Claro. Claro, ele foi abduzido. Ele conta isso na biografia dele, né? Ele foi pego uma noite por 2 seres que entraram no quarto dele. Teve uma visitação noturna. E ele, inclusive, falou assim que que a visitação noturna foi horrível, que ele detestou passar por aquilo. É nessa hora que ele foi chipado. Justamente tem essa passagem aí, realmente, que ele foi visitado por 2 seres. Mas ele não conta, assim, de ter visitado nave, de ter entrado em alguma nave. Não, isso é uma visitação noturna. Visitação noturna é quando o ET vai no teu quarto. Geralmente é no quarto da pessoa. Eu já vi visitação noturna, por exemplo, padeiro. Tem um padeiro em São Pedro, que ele foi visitado por um reptiliano, ele estava fazendo pão de madrugada. Aí o reptiliano atravessou a parede sólida, né? Eles têm essa capacidade. Apareceu dentro da padaria do cara. Então é uma visitação noturna incomum. O normal é ser no quarto ou na sala, quando a pessoa está vendo TV, mais comumente quando ela está dormindo. Então foi visitação noturna que ele teve. Visitação noturna, a única diferença é que você não entra na nave, mas os efeitos técnicos são iguais. Alguém mais aí para trocar outras informações aí? Acrescentar alguma coisa? Boa noite, Fernandes, tudo bom? Boa noite, tudo bom? Como é que tá você? Vou bem, obrigada. E vocês? Na paz, né? Já tá vendo aí que o bate-papo tá rolando sobre a Operação Prato. Se você tiver alguma coisa aí para falar, esteja aí à vontade, viu? E quem quiser também pode se manifestar, viu? É só pedir a palavra aí. Ok, não, hoje é só aprendendo. Eu não estou muito a par da Operação Prática. O interessante seria o senhor falar o que o senhor quer discutir sobre a Operação Prato, né? O que o senhor acha interessante ou relevante discutir nessa Operação Prato? As dúvidas vão surgindo daqui a pouco. Eu ainda não tenho opinião formada, não, sobre a Operação Prato, sobre toda essa... Então, mas o seu Chico... Essa minha redação. Me diga uma coisa, você acha que essa operação foi secreta ou não? Claro que é secreta. Foi secreta essa operação? E como é que os militares apareceram fardados lá na ilha de Colares, entrevistando a população? Eu acho que não foi secreta. Eu sei, eu acho que isso não foi uma operação secreta. Foi vazado. Se fosse secreta, eles teriam entrado lá na região como civil, né? Procurando infiltrar na população, conversando discretamente, sem se manifestarem, né? Mas eles já chegaram lá na campanha mesmo, né, da operação, olha, na população, conversando com as autoridades, tudo. Sabe o que acontece? Toda operação militar, ela não é necessariamente secreta, ela é sigilosa. Entendeu? O militar, ele não deve satisfação de explicar nada para civil, em lugar nenhum do mundo, né? Então, por exemplo, não é que eles foram em segredo, mas eles não ficavam dando muita explicação do porquê eles estavam lá, né? Agora, quando o Coronel Oranger começou a colocar a bosta no ventilador, falar, não sei o quê, aí ficou uma coisa aberta que não era para ser aberta. Se ele não tivesse falado nada... Mas quando ele começou a falar, já tinha terminado a operação, Chico. Pois é, mas não era para ele ter falado, né? Por isso que ele morreu. Depois que ele deu a entrevista ao pessoal da República, como é? Ele já tinha terminado a operação, ele já estava afastado da... Exato. É assim, ó, ele era para ser uma coisa que era para ficar entre eles, né? Era uma coisa que não era para ser comentada, não era uma coisa... Era uma coisa que as pessoas do lugar iam saber, depois de uns anos elas iam esquecer. Entendeu? Ia ficar por isso mesmo. Ah, eles vieram aqui uma vez, olharam... Agora, quando ele começou a dar muitos detalhes em público,
Aí é que deixou, aí que se tornou uma coisa muito mais pública, muito mais chamativa do que deveria ter sido, né? Ela não era secreta, ela era discreta, ela era sigilosa, entendeu? Como tudo que militar faz, o militar, quando você vê um caminhão militar assim passando, ninguém pergunta o que ele vai fazer. Você para um militar para perguntar o que ele está fazendo aqui? Se ele passar na sua casa, perto da sua casa, vai parar e falar assim, o que você está fazendo aqui? Quem faz isso? Se é um comboio de 4, 5, ou assim, mais de um veículo, chama atenção, né? Porque ele não está acostumado a ver, assim, numa cidade, como aqui mesmo na minha terra. Tem um quartel aqui do Exército, mas a gente não vê caminhões, não vê desfile de 4, 5 carros passando, sabe? A gente vê assim, vem quando um ou outro. Então a gente não suspeita, é uma coisa corriqueira. Mas se você vê 1, 2, 3 caminhões passando, você vai chamar atenção. Se você vê 2, 3 carros do Exército junto, a gente vai chamar atenção, não é? É como Chico. Qualquer operação militar ou até civil mesmo. Se passa uma viatura aqui, a gente não chama. Mas se passar 2, 3, 4, a gente já quer saber por que razão de tanta viatura, né? No caso, quando surgiu esses fenômenos lá na Ilha de Colares, a população já estava em pânico, né? As autoridades, os prefeitos lá, já estava todo mundo em pânico. Então, eles recorreram aos militares justamente para isso. Então, para mim, não foi uma operação secreta, foi uma operação mesmo já determinada para investigar os fenômenos que já estavam atormentando toda uma população, né? Secreta. Então, gera de conhecimento público. Gera de conhecimento público. Vamos falar assim. Secreta não era. Mas vamos dizer assim, no mundo militar, sempre o mais discreta possível. Como não deu para ser discreto, porque a coisa era muito escandalosa, aquilo vazou. Se dependesse deles, teria sido feito na surdina escondidinho, mas não teve como, pelo tamanho da confusão, né? Então, assim, realmente não é secreto, porque se a gente está falando aqui, não foi secreto. Mas houve, assim, vazou, entendeu? Não é que a intenção deles era que fosse público, né? Assim, os militares não fazem nada publicamente. O trabalho deles não é esse. Não trabalham assim. É que não teve jeito, né? Se a cidade inteira estava evacuando a ilha, gente morrendo, gente armada atirando para cima, né? Então, por exemplo, foi uma intervenção militar num estado de emergência. Agora, se o coronel não tivesse falado nada, eu não sei se a gente ia saber muito bem o que aconteceu lá. Eles iam falar que foi invasão de um país estrangeiro, que foi um grupo de bandidos que estava lá. Eles podiam contar uma outra história. Eu acho que provavelmente se não tivesse falado nada, ia dizer assim, houve tinha um grupo terrorista lá, passeando. Eles iam inventar qualquer coisa. Né? É o que eu acho. O que me chama a atenção é o seguinte, é porque naquele período estava sob a ditadura, né? Aquele regime militar, tudo. Eu acho interessante, assim, a imprensa não teve acesso, principalmente a grande imprensa do sul do país, não deram muito enfoque, né? Esse fenômeno que estava acontecendo. Teve um jornal, segundo o que eu já li sobre a Operação Prato, num jornal lá de Belém, que foi um repórter acompanhar isso, né? Tanto é que os militares avisaram que aquilo não era lugar para ele. E também eu vi falar em determinado, não sei se foi site, negócio, falando que as fotos e os filmes que foram feitos por esse repórter, diz que o jornal vendeu esse material fotográfico todo para uma imprensa estrangeira. Não sei se foi verdade ou não. Mas o que eu acho interessante foi isso, que a imprensa nacional mesmo, as grandes redes de imprensa, não foi para lá investigar também, porque é um fenômeno que está chamando a atenção demais, né? E até hoje eu fico assim, sem saber por que não houve essa investigação, esse acompanhamento por parte do restante da imprensa, da mídia, televisão, rádio, jornal. Não houve essa investigação. Será que os militares bloquearam? Eu penso o seguinte, se me permite falar um pouquinho, eu concordo com o Francisco quando fala que foi uma operação
mais discreta. E o intuito dessa operação, na realidade, era abafar o que quer que estivesse ali ocorrendo. Os militares, se você pegar aí através da entrevista da médica, Zelaide, né? Uhum. Você irá ver que ela fala que nenhum dos militares mostrava o nome. Ela reconhecia eles pela patente, porque ela conhecia as patentes, mas ela não sabia o nome de ninguém. Então, eles estavam fazendo uma coisa bem assim na surdina, que queriam a todo custo que ela dissesse que o pessoal estava tendo alucinação coletiva. Então, qual era o intuito real, a ordem lá de comando? Era para abafar o caso, fosse o que fosse. O intuito não era realmente fazer uma pesquisa, não é? Talvez fosse pegar dados para eles. E isso foi o que eles fizeram. E esses dados foram enviados secretamente, as fotografias foram enviadas secretamente, as filmagens. E se não fosse pelo fato do Holanda ter falado a respeito, eu acredito que ninguém iria estar sabendo realmente o que se passou. A não ser que tivesse alguém com muita insistência dando em cima desse pessoal, assim como está havendo uma insistência sobre o caso de Vadinho, né, para que se liberasse essa documentação. Então, é necessário assim que nós vejamos sobre o ponto de vista da estratégia militar. Havia alguma? Na minha forma de ver, sim. Abafar toda a situação, né? E se eles pudessem ter convencido as pessoas que estavam tendo alucinação coletiva, tanto melhor. Só que não foi esse o caso, porque eles não conseguiam realmente deter a onda de avistamentos que estava havendo, não é? E se transformaram, com o decorrer do tempo, em testemunhas também daquilo. No entanto, a operação permaneceu assim, debaixo do pano, foi para a gaveta e lá ficou. Tem um detalhe muito importante que a gente está esquecendo, que a Operação Prato ocorreu na era da repressão em 77 e 78. A entrevista do Coronel Uranger foi 20 anos depois, foi em 1997, na suposta democracia brasileira atual. Entendeu? E a morte dele, o suicídio dele, foi 2 meses depois da entrevista. Tá? Então, por exemplo, era uma coisa que até ele falar, ninguém sabia que tinha acontecido. Né? Eu não sei se alguém mexia com ufologia antes de 97, eu sabia desse caso antes de ele falar. Alguém sabia? De que, Chico? Pode repetir. Eu quero saber se tem alguém que falava em Operação Prato, se alguém sabia muitos detalhes sobre a Operação Prato antes do Uranger falar em 97. Porque assim, a coisa aconteceu em 77, certo? Em 97 ele deu uma entrevista para a UFO. Aí ele foi encontrado morto 2 meses depois. Certo? Mas vamos supor, em 1984 ou 85, eu nunca tinha ouvido falar em Operação Prato. E acho que ninguém ouviu. Alguém aqui tinha conhecimento dessa operação naquela época? Com certeza. Não, eu mesmo não tinha conhecimento. Então quem quebrou o sigilo foi o coronel. Com certeza. Então, era secreto, sim, ele quebrou o sigilo. Não, mas não foi tanto sigilo, porque já existia lá um jornal que estava acompanhando essa operação. Mas não estava explicando o que se tratava. Porque ele não podia matar a população inteira para queimar o arquivo. Então, assim, algumas coisas as pessoas contavam. Eu lembro, olha, eu sou muito antigo em ufologia. Eu lembro que na época, em 89, eu fiz uma workshop com o professor Salvatore de Salvo, que ensinava muita coisa, e as pessoas chamavam aquilo de chupa-chupa.
que sugava o sangue das pessoas. E eles sabiam que tinha o chupa-chupa. Então, o que o professor Salvatore sabia em 89 era assim, olha, está acontecendo um negócio grave no Pará, que suga o sangue das pessoas, mas mais a gente não sabe, porque não vazou mais, ficou por isso mesmo, ficou quase como uma lenda. Mas quando o coronel foi, pô, aí o negócio ficou muito mais sério, né? Entendeu? Então, por exemplo, quem na verdade contou isso foi ele, né? Muito mais do que. Senão ia ficar assim, ia ficar por isso mesmo. Ocorreram casos, né? Como a gente tem, por exemplo, no mutilação de gado, né? Chupa-cabra. Ocorreram casos aqui e ali. Mas fica. Está falando assim, que a mídia, né, não detalhava muito sobre o caso. Não tem como. Não é nem a questão de detalhar. Aqui nesse país, nunca houve uma mídia realmente investigativa. Livre, não teve uma mídia realmente livre, esse que é. Mas mesmo hoje, veja bem, com o transcorrer do tempo, se você pegar a entrevista da médica, eu gostei muito da entrevista dela, então eu hoje vou estar assim, explorando um pouquinho esse lado dela. Ela fez questão de notar que não houve pessoas interessadas, né, em realizar a pesquisa, né? Mesmo para saber do que se tratava, pessoas da ciência, né, não foram atrás, ninguém foi atrás. Olha, então, é um caso assim, vamos dizer, a despeito dos esforços das pessoas que estão envolvidas com a ufologia em si, a ciência tradicional, ela não tem ido atrás, né? Porque não interessa. Não investiga isso. Não investiga. Esse é um grande problema aqui no nosso país. Não, isso é um problema mundial. Isso é uma coisa que vai acontecer sempre. Quando a ciência ela encara a ufologia como uma batata quente, uma contradição a tudo que ela ensina. A religião e a ciência são dois inimigos da ufologia. Nenhum cientista gostaria de perder sua carreira se envolvendo em ufologia. Olha, se você estiver num laboratório, num observatório astronômico e passar um disco voador na frente da lente do telescópio, ele vai fingir que não viu. É bem isso. Eu sei de casos que teve eu acho que foi em 1954, que teve uma convenção no Monte Palomar, e um disco voador passou em cima da convenção, e o garçom avisou as pessoas. E aí os garçons ficaram entusiasmados e foram olhar lá fora, não saiu um astrônomo. Porque eles não querem essa responsabilidade. O Ivo Lorscheiter, o bispo, também, quando apareceu o disco voador naquele voo 7, lá Brasília, sei lá, Belém, Brasília, sei lá o qual. Não me lembro qual foi exatamente. Ele também se recusou. Foi de Fortaleza, Rio de Janeiro, 162 da VASP. Isso, beleza, obrigado. Comandante Brito. Ele se recusou a olhar. Por que ele se recusa a olhar? Porque ele tem que se posicionar se ele olhar. E se ele se posicionar, ele tem que admitir que é mentira, ele tem que dizer que é mentira ou admitir que é verdade. E isso é uma coisa que dois setores da sociedade têm muito medo, a religião e a ciência. A religião porque fala que o homem é o centro do universo, não sei o quê, e a ufologia prova que não. E a ciência porque prova que é possível vencer a velocidade da luz, que é uma coisa que os físicos não gostariam de admitir, né? Então, e a fragilidade do homem perante os ETs, que os ETs podem fazer qualquer coisa, né? Então assim, o cientista não investiga. E os jornalistas, eles têm a limitação que é o chefe deles. Entendeu? Se o chefe falar assim, olha, esse é um assunto que a gente não pode mexer, é um assunto restrito, tem uma lista de assuntos restritos, que mexe com segurança nacional e tudo mais, o jornalista também não pode investigar contra o chefe. Ele pode até investigar para ele, para saber, mas ele não pode pôr no jornal, né? Tem uma série de coisas que funcionam assim, para que as coisas sejam do jeito que elas sejam, né? Alô? Eu concordo assim com o que ele está falando, Francisco, porque realmente é uma questão assim
patamar assim da consciência, né, das pessoas também. As pessoas não estão assim, vamos dizer, talvez prontas a aceitarem testemunhos simples, né? Esses que vêm de pescadores, muitas vezes, né? Aquela área é uma região de pescadores. Imagina um tempo de hoje, chegar um pescador de lá e dizer, não, olha, aconteceu isso, tinha uma luz que perseguiu minha família, atingiu minha perna, não sei o quê, vamos dizer, né? Esse cara está brincando. Né? E ainda hoje, mesmo você tendo documentalmente o timbre da FAB, né, nos relatórios, há aqueles que duvidam desses acontecimentos. Para eles não existiram, foi erro humano, né, que aconteceu com uma equipe de, sei lá, 30, 40 pessoas que estavam ali. Quer dizer, um errar, tudo bem, mas 30, 40 errarem militares, né, em uma missão, né, para coletar os dados, coletar essas informações, não para o público. Diga-se de passagem. O interesse nunca foi instruir a população. E ainda hoje nós observamos esse mesmo tipo de pensamento. O interesse não é instruir a população, não é esclarecer. O Anderson está colocando aqui que pode um jornalista fazer uma excelente pesquisa sobre um caso, mas aí o seu chefe vai querer saber se tem como lucrar com ela e gerar mais repercussão. Em resumo, gerar algum lucro para aquele canal, emissora ou jornal. Está aí o grande problema, né? Porque esse tipo de visão leva simplesmente ao sensacionalismo barato, que não convoca as pessoas à reflexão dos fatos, né? Então, nós hoje ainda temos aí uma decepção geral em termos de jornalismo sendo feito, que ele está interessado em promover o que a Carminha está fazendo ali na novela. A questão é a Carminha, né? Não é a Operação Prato, não é a pessoa que sofreu danos por um encontro com um ser supostamente extraterrestre. Eu digo supostamente porque, infelizmente, apesar de eu não ter dúvidas de que se tratava de extraterrestre, tem aqueles que pensam que eram russos ali, né? Tem aqueles que pensam que eram os americanos dirigindo as naves. Então vamos colocar assim, supostamente. Mas que assim não fosse, né? Não há este caráter investigativo. É uma pena. Então nós vivemos aí sendo tocados pela mídia, né, através de questões de sensacionalismo. Haja visto, por exemplo, pessoas que teriam vamos dizer, cujo programa tem uma repercussão assim muito forte, como o Jô Soares, né? Se vai uma pessoa falar sobre ufologia lá, né, ele vai servir de gozação. Vai ser gozação em cima dele. Porque o esclarecimento mesmo não vai vir. Né? É o lado da gozação que vai dar o ibope, né? Não o conteúdo. Filé? Oi? Vá. Eu gostaria de colocar uma outra coisa aqui que eu fiquei pensando durante o tempo. Mas antes de mais nada, eu queria perguntar para a nossa amiga Fernandes como é que ela vê essa situação. Acho que ela não está aqui. Não está? Está sim. Não. SM Fernandes. Ah, tá. Você está na escuta, Fê? Fernandes? Parece que está desativado, hein? Está desativado.
Ah, eu ativei. É que ele tá desativando sozinho, não sei o que, não. Tá ouvindo agora? Sim. Tá beleza. Pronto, eu acho que eu perdi uma parte. É para opinar sobre o quê? Alô? Bom, sobre o papel da imprensa na cobertura da Operação Prato. Gravidez e alto risco, os médicos de Roberto estavam com uma operação cesariana. Ah, desculpa, minha recepção tá saindo misturada. Eu não estou escutando vocês direito. Tá bem. Uma das coisas que eu gostaria assim de me chamou a atenção, o que vocês acham que realmente aconteceu lá? Qual foi o motivo real dessas luzes, né, atingindo as pessoas? Qual a intenção, o propósito deles É, em injetar aquela luz, aquele laser nas pessoas, é isso? É, Felipe? isso, exatamente. O estudo para mim é parte científica, né? A necessidade talvez de colher algum material, alguma parte, né? Como fala o suga-suga, de tirar alguma coisa do corpo do ser humano para ver, para estudo, né? Tipo fazer laboratório, alguma coisa, né? Para mim, nesse aspecto, né? Eu não teria questão é interesse. assim, coleta de plasma sanguíneo por parte de ET é uma coisa frequente, tá? Tanto da parte de plasma de sanguíneo das vacas, como no caso do chupa-chupa era menos frequente para humano. Talvez para fabricar vacina, talvez para fazer antígeno, ou então, como muita gente supõe no caso do plasma sanguíneo da vaca, é para alimentar as incubadoras, para fazer fetos híbridos, você precisa de sangue. Então, por exemplo, está associado a algum evento reprodutivo, os extraterrestres, os greys, principalmente, são famosos pelos seus experimentos reprodutivos. Agora, o tipo de ET que foi visto no Pará não era grey, era humanoide, entendeu? Então, assim, a linha de frente era um tipo de raça humanoide, de cabelo preto, de aparência humana, que era vista nos UFOs cilíndricos que ficavam em pé, e tinha um visor que dava para ver dois caras lá dentro que pareciam humanos. É algum experimento científico laboratorial. Meu palpite, experimento reprodutivo e fabricação de vacinas. Entendeu? E o Anderson, o que pensa? O Anderson vai digitar ainda. Vital? Oi. Tá me ouvindo aí? Tá ouvindo? Ok. Bom, eu acho que a coleta de material genético mesmo para pesquisa, cara. Entendeu? Na minha opinião. Mas eu queria dar dar minha opinião a respeito, logo no início aí que vocês começaram a falar. Eu tive que sair rapidinho aqui. E acabei não deixando minha opinião, né? Bom, eu acho para mim, cara, que a Operação Prato é uma das mais clássicas e impressionantes casos ufológicos que aconteceu no Brasil. Esse evento, na época, não foi divulgado pelo meio militar, mas foi um evento que foi divulgado na mídia local, naquela região, e inclusive teve a participação do GVAE, se eu não me engano, pesquisando e investigando esse caso. Acho que não tendo muito sucesso, até porque os militares isolaram toda a região. 20 anos depois, como o Chico disse, é que a gente veio ter mais detalhes sobre esse caso com o relato do Irangê Holanda, né? Mas é um caso que chamou muita atenção da mídia local, até porque foi os próprios moradores que solicitaram a presença dos militares no local, né? Pelo que me consta, não sei se foi o padre local ou a própria O padre, o prefeito e a doutora. Exatamente,
fizeram uma solicitação de uma intervenção militar naquela região porque a coisa já estava saindo do limite, né? Então, Justamente. pois é. Então eu acho que para mim, cara, na minha opinião, esse é um dos casos que mais documentados, mais espetaculares e mais clássico da ufologia brasileira. E te digo mais, o melhor da Operação Prato ainda não foi revelado, que são as inúmeras horas de filmagem, gravação que a companhia lá do Capitão Urangê na época fez. Tanto é que eles foram para aquela região basicamente para pesquisar o evento, né? Não levaram arma, não levaram nada disso. Foram munidos de câmeras, filmadoras, telescópios, binóculos e outras coisitas mais. Então, o que liberaram pra gente aí é só a ponta do iceberg, na minha opinião. Com certeza, Gu. Eu concordo com você em tudo que você falou aí. Agora, eu acho que na época, eu acho que Jevaé não teve nenhum ufólogo, no momento que estava acontecendo a operação, acho que não teve nenhuma visita de ufólogo na área. O que eu me consta é que, pelo tudo que eu já pesquisei, já li sobre a Operação Prato, eu acho que não houve participação nenhuma de ufólogo na área. Na época do acontecimento, você nem podia entrar lá. Mas teve um jornalista lá do Jornal de Belém que ele participou, ele foi até a Ilha de Colares e ele fotografou vários objetos. Entendeu? Okay. Inclusive, não sei onde foi que eu esqueci de gravar isso, de botar no favorito, onde eu li essa parte, onde os próprios militares pediram para ele se retirar, que ali não era lugar dele. Pois é. Entendeu? Mas a área foi toda isolada. Mas ele foi todo isolado exatamente para não vazar nenhuma informação a respeito do fenômeno que estava acontecendo lá. Olha, pode ser que eu esteja enganado, mas eu tenho quase certeza que o Jevaé na época esteve pesquisando sim essa situação lá. E recentemente o Jevaé trouxe novas informações falando que o caso Operação Prato não acabou. Na época em que o Capitão Urangê entregou toda a operação lá para o comando dele. Segundo o próprio Jevaé, o caso passou para a mão dos americanos. E os americanos tomaram conta de toda o comando da operação. Inclusive, essa operação se deu muito por conta da influência dos próprios americanos, que fornecia todo tipo de equipamento e logística necessária para pesquisar o tal evento lá. Bom, isso é segundo o nosso amigo Jevaé aí, que é um homem que já está aí na lida da ufologia há muitos anos. Eu ia falar isso de brincadeira, né? Não ia, exatamente. Ele fala mais, ele diz... Tem um vídeo aí na internet que ele fez aí recentemente que fala sobre isso. Vocês podem pesquisar. Eu já ouvi isso dele mesmo. Ele já falou isso, ele já publicou isso. Ele conhece, de todos os ufólogos no Brasil, é o que tem mais conhecimento, somente na área militar, que ele tem muitos amigos, né? Exatamente. Muitos militares que são ufólogos, que gostam, que aceitam, que acreditam, admitem, entendeu? Mas, particularmente, na esfera militar, ele não pode envolver, mas, junto a Jevaé, Jevaé deve saber. Inclusive, Jevaé diz que conhece pessoas que assistiram aos filmes, né? Que foram gravados lá na época, que são coisas impressionantes. Eu pergunto a vocês, será que esses filmes ainda se encontram aqui no Brasil ou ele já foi para fazer parte lá dos americanos? Eu acredito que esse material ainda esteja arquivado lá no alto comando militar brasileiro, junto com uma série de outros materiais, principalmente do caso Varginha, entendeu? E eles não vão liberar esse material nem tão cedo, porque, na minha opinião, é a prova contundente da existência de UFO aqui no Brasil. São três casos que, para mim, são ícones, que é a Operação Prato, Varginha e a Noite Oficial de UFOs. São muito bem documentados, por sinal, com o envolvimento direto do militarismo brasileiro
nesses eventos e com certeza não liberaram tudo que tinha que liberar. Recentemente o Exército lançou uma nota dizendo que, devido a essa nova lei de liberação de informações e tudo mais, muitos ufólogos têm feito pedidos e tudo mais de liberação dos documentos e tal, mas que eles não têm nada, não sei o que e tal. Na minha opinião, uma cortina de fogo, de fumaça, né, para tirar atenção, porque por causa da lei eles são obrigados a liberar, mas é claro que existe uma força maior por trás de tudo isso que vai impedir, né, a liberação das informações mais contundentes em relação a esses casos. Claro. A segurança nacional, eles não têm que dar explicação. Nem nos Estados Unidos, nem em país nenhum do mundo militar mostra tudo que sabe. Isso não existe. Né? Inclusive, isso aí não seria seguro para nenhum governo de nenhum país. Não faz isso. Que? Por causa da repressão que bota César, boa noite, César. Tá ouvindo aí, César? Boa noite, pessoal. Boa noite. Daisy disse que nos 35 dias que ficou fora da cadeia, Cabo Bruno visitou paredes. Quem entrou aí? Tem César. César Murim quer participar, quer falar alguma coisa, César, a respeito da Operação Prato? Na igreja evangélica aqui na Zona Oeste, no Rio. Durante a cerimônia, ele falou sobre os crimes do passado. Disse ser um horror. É um som de TV aí que Esse homem fez. dá para baixar? Tem alguém que tá ouvindo. Quem estiver assistindo o vídeo aí, por favor, vou baixar um pouco o vídeo, ou então cortar o microfone. Vídeo obtido com exclusividade. Não bastasse. O próprio pastor Bruno. Eu cheguei agora, tô pegando o bonde andando. Quem é? Kátia. Ô, Kátia, tudo bom? Tudo. Como é que tá você? E vocês? Aí, Eu estava até agora fazendo um layout de um curso de sustentabilidade que eu fazia aqui em Jequitiba, de bioconstrução, e terminei agora. Aí eu pude entrar só agora. tudo bem? Seja bem-vindo aí. Já conversamos aí sobre... Alguém Oi? Estou vendo que alguém está ouvindo, tá assistindo no vídeo. É porque o som tá entrando no ar aí, o som de um vídeo, alguma coisa aí está interferindo aqui. Eu estou falando, Eu não estou cara. vendo vídeo nenhum. Certo. É alguém aí que está assistindo, alguém que está aberto o microfone e está passando para a gente aqui. Ó, Não é cara, fantástico? já conversamos aí várias coisas sobre a operação. Se você tiver alguma coisa aí para falar, acrescentar, esteja à vontade aí também. É um caso impressionante, que eu adoro, é um dos meus preferidos. Com certeza, de todo mundo, né? De todos os ufólogos, de todos que gostam da ufologia, né? Para mim também é o melhor que tem, assim, mais detalhado, inclusive com a participação dos militares, né? Documentação e tudo mais, né? Eu vou voltar um pouquinho à minha pergunta anterior, aí agora para Kátia e também para Fernandes. Não sei se tem uma opinião formada sobre qual é o objetivo dessas luzes atingindo as pessoas. Por que elas estavam sendo lançadas contra as pessoas? Posso falar? Pois, não? Então, na última conversa que nós tivemos aqui com o Chico, eu dei a minha opinião sobre isso. E vou repetir aqui para vocês. Eu acho, mas isso é uma opinião pessoal minha, né? Que quase todas as experiências que eles têm, ou mesmo, não, experiência, mas uma manipulação genética, eu acho que está envolvida com um processo tem a ver com crianças híbridas, porque por vários casos que a gente vê, inclusive quase todos que eu converso, assim, mulheres, tem alguma coisa a ver com olhar o corpo, alguma parte com o útero, alguma parte
sempre tem alguma coisa a ver com um órgão reprodutor, ou algum assunto desse tipo. Então, eu creio firmemente nisso. E eu também já tive experiências totalmente voltadas a isso. Então, somando as minhas experiências com as que eu escuto e que eu leio, então a minha opinião pessoal é isso, entendeu? Fernandes? Olha, filha, eu não sei nem como me pronunciar a respeito, porque qualquer coisa que eu diga, até porque eu tenho pouco conhecimento, eu só li o que tem na internet, não li a fundo, não fui a fundo nisso. Tenho pouco tempo de ufologia, eu acho que qualquer coisa que eu diga é bastante especulativa. A gente pode falar, como os rapazes falaram aí, de vacina, de coleta de sangue, de engenharia genética, do que for, mas a gente nunca vai saber. Mesmo que lesse esses papéis, a gente nunca vai saber o que eles estavam fazendo. Inclusive, mais uma hipótese que me surgiu quando eu li sobre o assunto seria de desinfecção, porque eu não acredito que extraterrestres evoluídos iriam aterrorizar a população daquela maneira. Entendeu? Talvez eles estivessem, também eu digo como a Kátia agora, é uma opinião minha, e que surgiu de ler sobre esse assunto. Tem todas essas hipóteses, mas também tem a hipótese de desinfecção. Poderia a região estar com alguma, vamos dizer assim, não invasão, mas assim, como é que eu vou dizer? Uma infecção mesmo, porque se eles vêm de outro local, de outra dimensão não, porque aí micróbios, vírus, bactérias que a gente não sabe nem se existem do outro lado também, de um lado dimensional, eu acho que não passariam para cá. Mas se fossem pessoas no mesmo nível vibracional que a gente, com matéria igual a gente, e são colocados em contato, é lógico que existe o risco de Caiu. Acho que ela caiu. Caiu. Chico, o que você acha? Eu acho isso. É de cunho biológico, né? A gente só não sabe dizer. Assim, eu tenho apostas, né? Como ela falou, vacina, né? Imunização, né? Porque eles tiravam plasma das mulheres, mas como eles tiravam plasma de seios de mulher, entendeu? Eu acho que eles estavam sintetizando hormônio, por causa que os extraterrestres, uma grande parte dos extraterrestres executa experimentos de cunho reprodutivo. Então precisa da progesterona, da lactose. Tanto que as vacas são encontradas frequentemente sem as tetas, sem o útero, todas as áreas que produzem hormônio. Para mim foi experimento reprodutivo e misturado com... Eu acho o seguinte, por exemplo, eu acho que o ET, ele apronta muito em áreas desprotegidas. Quando ele vê que tem pessoas muito pobres no lugar, que não tem como protestar, não tem como se defender, eles pegam mais. Então eles quiseram fazer um trabalho grande, que era muito invasivo, que era muito agressivo. Eles pegaram uma região que mesmo no Pará é longe, difícil de chegar, né? Para fazer uma coisa não muito agradável, uma coisa biológica não muito agradável. Esse é o modus operandi do ET. A gente tem que pensar na lógica do ET. O ET, quando ele nas cidades grandes, ele não faria isso, porque ia chamar muita atenção. Então, ele faz, sim. Em cidade grande ele faz. Mas em menor quantidade. Mais pontualmente. Pode ser. Não, sim, porque eu tive experiências em plena São Paulo, em plena capital. Se eu sou de Santos, eu tive experiências grandes em Santos. Tem um monte de gente abduzida em São Paulo, até em Nova York, mas Tem. O Mauro Rangel, inclusive, que é hipnólogo, você deve conhecer, ele falou que a região de maior quantia de abdução é São Paulo capital. Mas é aquela coisa, por exemplo, aí é 1 a 1.
Agora, em Colares foi uma festa, né? Eles Itatira chegaram... também, Ceará. Mas assim, por exemplo, esse tipo de coisa acontece em lugar ermo, onde a população não tem muita credibilidade, né? Ninguém dá muita bola para aquela gente. Então, Itabira, você conhece o Itabira, não, Itatira, você conhece o caso Itatira? No Ceará? Não conheço, mas eu já ouvi falar. Pode falar. Foi idêntico à Operação Prato. Ah, é? Olha só. Mas também Idêntico. é sempre no sertão ou é na floresta. Nunca. Não acontece nessa escala em Fortaleza, em Belém, né? Entendeu? Aí, por exemplo, quando o ET quer abduzir uma pessoa, ele faz de um em um normalmente, em qualquer lugar do mundo. Sim. Mas grande assim, ele tem que ser em lugar. Essas ilhas, esses povoados, entendeu? Sim, as aparições são bem maiores. É muito mais escancarado, isso que eu quero dizer. Sim. Entendeu? Porque eu tava morando em chácara e lá, nossa, era uma coisa, era sair, vizinho via e olhava pro céu, era festival. Tava na Bahia? Não, eu tô aqui em Juquitiba, eu tava em Embu das Artes. Então, Embu das Artes. Já é uma área rural, mesmo sendo perto de São Paulo. Sítio. Em sítio todo mundo vê tudo. Mas, lá viram, eu até contei pro Chico na última reunião nossa, tem também tópico meu com as minhas experiências, que vizinhas viram seres na minha porta. Viram seres e 2 seguidos. Como é que eles eram? Foi muito interessante, porque eu tinha mudado, fazia o quê? Uns 2 meses para a chácara lá, eu não conhecia ninguém ainda, eu trabalho em computador e fico mais presa em casa. Aí meu vizinho, meu filho chegou com os meninos que ele conheceu, que ele estava jogando bola, e falou, as mães que eram 2 meninos, né? As mães deles viram um fantasma na nossa porta. Aí eu falei, fantasma? Que história é essa de fantasma? Aí ele falou assim, é um fantasma que usa capuz e tem uma mochila nas costas que acende. Eu, sei, fantasma. Aí eu fui lá falar com a moça, né? E eu gravei esse áudio. Aí ela começou a me explicar o tal fantasma. Que elas falaram que a Ruth mora na esquina e... A minha chácara que eu morava era mais escurinha, né? E ela viu um homem na porta, bem no meu portão. Com capuz é muito comum. Isso, não, mas eu vou chegar lá. Como é que foi que ele se apresentou? Aí elas viram ele no meu portão e elas não deram bola, acharam que era alguém que estava por ali, um homem comum, normal, só um pouco alto, né? Aí elas andaram assim no meio da rua, que elas estavam indo no final da minha rua, que tem outras chácaras, né? Quando eles chegaram assim no meio da rua, em confronto com eles, porque ele começou a caminhar na direção delas, na direção oposta. Então eles foram um em direção ao outro, as duas e ele, né? Quando chegou bem próximo, elas viram que ele estava inteiro de roupa branca. Aí elas acharam meio estranho, um homem numa região de chácara, que só tem mato, vestido de branco da cabeça aos pés. Já acharam aquilo meio sinistro, né? Aí elas perceberam que tinha alça no ombro, alça de mochila. Ele olhou bem para elas, a mochila iluminou, aí depois iluminou ele inteirinho, e ele, puf, sumiu na cara delas. Aí as duas voltaram desesperadas, né, para a esquina. Não seguiram a rua. Aí nisso o celular de uma delas tocou. Era o marido delas que estava na pracinha ao lado, tinha chegado de carro com fruta do Ceasa, negócio assim. Falou assim, vem me ajudar a pegar as frutas. Aí as duas foram lá, na pracinha bem do lado da esquina. Quando chegou lá, adivinha quem estava lá olhando umas pedras de concreto, que era para calçar a pracinha? O tal homem. Sendo que elas não viram ele passar. Ele estava na pracinha observando, olhando as pedras, as rochas de concreto lá, aquelas, não sei se chama rocha, pedra, aquelas que pavimenta. E ele olhando, aí uma cutucou a outra e falou, olha quem tá ali. Aí falou, né, acharam, que fantasma maluco é esse, curioso, né? Aí uma delas voltou para casa e a outra ficou com o marido. Quando ela voltou para casa, quem estava no portão da casa dela? O homem de novo, que não passou por elas. Aí ela não entrou dentro de casa, ela ficou com medo, ela estava já apavorada com ele, porque ela estava vendo coisas misteriosas, ele se locomovendo sem ela ver passar. Aí ela agachou no chão e ficou olhando para ele, numa distância assim de uns 10 metros, como quem diz, né, eu não vou entrar enquanto você estiver aí. E ele ficou olhando para ela. Quando ele viu que ela não ia entrar mesmo, ele, puf, sumiu de novo na frente dela. Ela falou que passou correndo para dentro de casa, tremendo, foi tomar água com açúcar, estava sendo perseguida por fantasma. É interessante. É um caso
é um caso desse tipo, acontece todo dia, né? Só que teve mais coisas envolvidas nesse caso, porque eu tô com um problema de saúde, que inclusive eu tô indo amanhã para São Paulo para fazer exames pré-cirúrgicos, e eu tinha visto. Isso que me deixou mais entregada, porque naquela noite eu tinha visto, porque quando eles aplicam lá a hipnose, que chamam de missing time, a pessoa volta com lembrança como se fosse um sonho, né? Só que quando a pessoa tem muitas experiências, ela acaba sabendo distinguir, né? Distinguir o que é sonho e o que é realidade. Então eu já sei quando tem hipnose no meio, né? Uhum. E eu vou ter aquele fragmento de sonho, mas eu vi que tinha alguma coisa estranha. Aí depois, durante o dia, eu tive uma comprovação no meu corpo, que realmente eu fui manipulada por algum ser ligado à medicina. Uhum. E aí me vem durante o dia essa notícia de que elas viram um ser todo de branco. Elas viram, então, um extraterrestre médico, ou cientista, sei lá, que estava ali, que me visitou, que eu vi, que eu tive a recordação de sonho, depois tive a prova durante o dia que ele estava ali mesmo, e elas também foram a segunda prova, que ele estava ali. Aí no segundo dia, viram de novo, só que era um outro ser com 2,5 metros. Isso foi todos os meninos que viram, os filhos dela, com 2,5 metros, e depois de umas 2 semanas, uns 15 dias, meu filho viu dentro de casa. Aí ele já era pequeno, ele era todo branco, que nem papel, careca. Quando ele chegou no banheiro, ele ia acender a luz, ele foi dormir de madrugada, umas 3 horas da manhã, por aí, ele levantou para ir no banheiro fazer xixi. Ele falou que quando chegou no banheiro, ele deu de cara com o ser, mas o banheiro estava todo iluminado. Estava assim, iluminado como se fosse umas 10 lâmpadas fluorescentes, muito forte. E ele falou, não precisei acender lâmpada nenhuma. Aí ele sumiu, ele estava olhando para a janela. Foi coisa de segundos. Ele olhou, meu filho se iluminou todo. Então é o mesmo ser que elas viram que se ilumina antes de ir embora. Acredito que seja aqueles seres dimensionais, né, que chamam de corpo-naves, que não precisa de nave, eles mudam entre as dimensões. E hoje aconteceu uma coisa muito estranha. Eu não estou mais lá em Embu, né? Agora eu estou aqui em Juquitiba. Eram que horas isso? Era umas 5 da manhã? Quase não, eu estava amanhecendo já. Era umas 5, quase 6 horas da manhã, horário que amanhece. Eu vi por baixo da porta, meu gato estava dormindo comigo, um gatinho que eu tenho preto e branco. Eu vi por baixo da porta, porque o vão da porta ele é meio altinho, dá pra ver se tem alguém passando. Eu vi alguém parado na minha porta, eu fiquei assustada, achei que era meu filho. Falei, será que meu filho me enganou e ficou acordado no computador até agora e falou pra mim que estava dormindo? Já ia bater nele, né? Achando que ele estava acordado. Aí eu falei, né, o nome dele foi Rafael, não respondeu. Aí eu vi o passo andando pra lá. Aí eu tava crente que era ele, mas eu saí uma fera. Abri a porta do quarto dele. Quem mandou você ficar até agora acordado no computador? Aí eu olhei o computador desligado. Falei, ele não ia desligar o computador e deitar tão rápido assim. Porque assim que eu vi, eu já abri a porta, já fui pro quarto dele, que é em frente ao meu. E ele falou, você tá doida? Eu tô dormindo aqui. Aí eu vi que era verdade. Aí eu olhei as portas, para ver se alguém tinha entrado dentro de casa, tudo trancado. Uhum. Não, isso é um caso muito interessante. Eu gostaria que você entrasse em contato com a gente para contar, redigisse, escrevesse. Eu vou escrever até um livro sobre isso. Eu tenho muitas experiências, né? Desde os 5 anos de idade, eu tenho várias e várias experiências. E graças a Deus eu tenho testemunhas. Da maioria dessas experiências eu tenho testemunhas, tenho áudio de entrevista, já levei o Paulo Aníbal, o Paulo Pilon para entrevistar essas pessoas. Ele também tem o áudio dessas entrevistas. O Nelson Granado, que é hipnólogo, ele quer fazer hipnose em mim para resgatar várias experiências que eu tenho para o livro ficar mais rico em detalhe. Uhum. Parabéns, legal, interessante mesmo. Obrigada. Eu gostaria agora de perguntar para o Chico, lá de Barreiras, o que ele pensa. Que Chico, filé? Chico de Barreiras. Chico de Barreiras? Não, você está onde? Feira de Santana. Feira de Santana, na Bahia. Feira de Santana, perdão. Sim, você quer saber o quê, filé? Então, o que você pensa que pode ter havido, né, no caso da Operação Prato, em função destes raios luminosos, né, que atingiam as pessoas?
Eu já falei nesse instante, comentei sobre isso, lembra não? Para mim é laboratorial, né? São pesquisas, pode ser nessa parte, somente na parte genética, né? Eu tenho a impressão que seja muito voltada para isso, para reprodução, toda colheita de material, né? Eu não posso determinar, assim, dizer preciso, né? É o que se põe, né? E parece que é um pouco o consenso geral, né? Baseado nisso. Agora, eu tenho uma outra posição, né? Claro, como tudo, hipotética. No caso de vírus, de vacina, eu não creio que possa ser isso, porque, dada a quantidade, variedade, né, de objetos ali encontrados, me parece que a coisa foi assim em massa. Né? Se você for pensar, já é difícil proteger uma única pessoa de um vírus, de uma determinada contaminação. Imagine se você mandar 2, 3, 4, 20 pessoas. Né? Então, eu descarto um pouquinho esse lado, apesar do coronel, né, ter aventado essa possibilidade, ratificado também aí por alguns fóruns internacionais. Eu vou numa outra direção. Eu não sei se foi escrito pela Adelaide ou se foi colocado lá nas postagens do GEL, mas que, eventualmente, estas naves, elas poderiam estar, de alguma forma, aprisionadas aqui, na Terra, e que necessitavam sair. Como elas iriam sair daqui? O que estava faltando para que elas pudessem prosseguir uma determinada viagem e tal? Bom, se nós olharmos a história, existe ainda, sob um caráter até certo ponto conspiratório, da ação dos nazistas, né, em termos dos discos voadores e até mesmo da construção de um disco voador. Eu estive vendo durante esta semana e eu pude ver que eles, contado pelos cientistas, né, você não tem nada, você não tem um disco construído pelos nazistas, mas você tem de fontes científicas alemãs, né, que diziam que eles estavam perseguindo um determinado tipo de tecnologia. Essa tecnologia, ela foi principalmente, vamos dizer, fomentada por uma sociedade secreta chamada de Vril. Alguém conhece Vril? Claro. Muito bem. O Vril, na realidade, vamos deixar outros aspectos dessa sociedade, mas o Vril, o que é que ele seria? Ele seria a tradução, né, do prana, né, do ki, né, do prana indiano, do ki japonês, do chi chinês. O prana, na realidade, é uma força de vida. Haja visto que eles foram até o Oriente para conhecer muito mais daquela cultura e ver, entre aspas, as origens do povo ariano. Mas não somente isso, já estavam de posse e orientados por essa sociedade, né, a fazer pesquisas em termos do próprio prana. O prana é a força de vida, é aquilo que preenche, né, o espaço entre um objeto e outro. Ele é muito mais do que energia solar. Ele é muito mais do que uma energia elétrica. Aparentemente, de acordo com o próximo diz, porque a dificuldade era em como transformar este prana em uma
vamos dizer, dentro de um enfoque tecnológico de combustível, né? Muito orientados através de leituras de Blavatsky, naquela época. Blavatsky estava assim sendo muito lida na Alemanha. Ela afirmava que o prana era capaz de mexer tanto na parte física quanto na parte espiritual. Ora, quem detesse esse tipo de tecnologia, porque essa era a visão, né, dominaria o mundo. Então, houve, vamos dizer, eu não sei se são documentos reais, né, mas há, inclusive, aí desenhos, há dimensões, né, dos discos alemães, Tannenbaum. Quando eu olhei o testemunho da doutora, eu observei uma coisa. Em nenhum momento, exatamente, ela falou que havia problemas com relação ao sangue das pessoas. Agora, você imagina, se você tirar um pouquinho de sangue de alguém, a pessoa já vai sentir-se mal, né? Se tirar muito sangue, ela pode desmaiar e tudo mais. No entanto, os exames de sangue dessas pessoas eram normais, exames de sangue. Eu também faço uma correlação com o acontecimento, né, que eu passei. O Chico sabe, a cabine foi varrida por um raio, né, da esquerda para a direita. Ora, eu depois também fiz exames médicos, né, e não houve nenhum problema com relação ao meu sangue. Né? Agora, essas pessoas, de acordo com o testemunho da doutora, elas ficavam como que desvitalizadas. Essa era a palavra dela, desvitalizadas. Então, eu havendo uma outra possibilidade de que estas naves, elas estariam necessitando de uma espécie de combustível. E este combustível somente poderia ser obtido através do prana existente nas pessoas. Ele não podia, de alguma forma, captar este prana diretamente do ambiente. Talvez porque não estivesse no espaço. Talvez porque na nossa atmosfera este prana ou este brio trabalhasse de uma forma diferente. Nós não sabemos. É uma hipótese que eu estou assim colocando. Mas eles tinham as pessoas. Daí você ter que os raios, diferentemente de outros relatos, eles atingiam a perna, eram mais direcionados aos homens. As mulheres não era exatamente no seio, mas era no local próximo ao seio, né? Assim, a parte superior, né? Região torácica. Né? E essas pessoas se sentiam sem vida, absolutamente desvitalizadas. Ela pegava e ia fazer os exames e estava ok. Não apresentava nenhum outro sinal. Né? Elas sentiam como alguma coisa chupando delas, né? Mas não era o sangue, exatamente. Eu tive até um desenvolvimento tópico lá no GEL em relação a isso, né? Com aquele outro rapaz, acho que chama Armando, que foi fazer lá uma revisita na região, tentando pegar assim mais dados e tal, e ele insistia que era sangue. Eu dizia, não sei, eu não tenho certeza que fosse sangue, que eles estivessem atrás. Né? E hoje, com tudo assim que eu vi, eu estou assim, muito mais tendente a aceitar essa outra hipótese. Combustível. Né? Combustíveis. Daí os ataques. Porque, se pensar bem, que uma aeronave, seja da astronave, né? Seja de onde for, né? Esteja agindo aqui para a Terra,
ela está totalmente protegida. Ela não vai vir à toa para cá. Ela não vai interagir com as pessoas à toa. E diferentemente de outros casos, que nem o apontado aqui pelo Chico, que os leis levam aí para essas UTIs, né, ufológicas, né, para fazer extrações e tal, fazer experiências. Não houve isso na Operação Prato. Houve apenas um feixe luminoso atingindo as pessoas, hora verde, hora azul, hora verde, hora vermelho, não é isso? Não eram feixes que quebravam, eram retilíneos, vinham angularmente, né, sobre as pessoas. E atingiam em locais assim, bem precisos, mas nada genital, nada. Então, eu não vejo a correlação exatamente assim para o desenvolvimento assim de hibridações, coisas do gênero. Não. Eu acredito que, conforme assim, o histórico, se bem que não é um histórico que nós temos uma documentação em si, mas há vídeos, há escritos em relação a isso, o vril era uma possibilidade tecnológica de combustível, inclusive, para os alemães. Porque eles queriam ter uma outra fonte que fosse inesgotável. Mais inesgotável do que a própria energia solar. Porque o prana, ele estaria incluído, o frio, ele estaria incluído. E eles faziam experiências quanto a nesse local. Então, esta é minha opinião sobre esse lado. Interessante. Uhum. Quer dizer que você acha que eles estavam buscando, através do ser humano, uma fonte de energia? Exatamente. Mas para eles ou para a nave? Para nada. Para a nave? Para nada. Sei não, viu, Vilé? Eu acho meio improvável isso. Pode ser, mas eu acho meio Quando improvável. você olha, de acordo com relatos de pessoas que têm a capacidade, né? Veja bem, nós estamos entrando numa área extremamente metafísica, né? Mas se talvez lidar com o assunto ufológico também envolva estes lados metafísicos. Quando você vê uma nave aparecendo ou desaparecendo, o comportamento dela, às vezes, por vezes, globular, né? E você traçando um paralelo com pessoas que têm a capacidade de ver o prana dentro da própria atmosfera, né? Essas bolinhas de prana, elas muito se assemelham ao comportamento dessas aeronaves ao surgirem, ao se locomoverem, vamos dizer assim, né? Aumentando, difundindo mais luz. Ou seja, há um paralelo. Estas coisas que nós temos, claro, né, de tentar explicar como esta tecnologia do mundo, como ele se comporta na atmosfera, a ação antigravidade, tudo. O prana, ele está fora disso. O pulo do gato é saber como você pega uma energia vital, né, e a coloca dentro de uma máquina. Mas nós temos alguma coisa interessante, né, que tem uma certa correlação, os implantes. Como você pode ter uma estrutura mecânica, né, um aparelhinho, e ao mesmo tempo ele se comportar de forma biológica, híbrida. Então, esse pequeno circuito que está correndo ali, ele tem alguma coisa que é extra, né? Que é extra. Este extra é esse conhecimento, né, de fazer esta fusão. Hoje, quando nós trabalhamos, assim, por exemplo, com reiki, né, e com as terapias energéticas do Oriente, essencialmente estamos trabalhando com prana.
Nós movimentamos o corpo físico através do prana. Transformamos o corpo físico. Cura-se doenças, dá-se bem-estar. Mas o mau uso também do prana dá mal-estar. O mesmo que, vamos dizer assim, dá vida, ele tira a vida. Tem que ser saber se utilizar. Eu acho. O Filé, Pois não. respeito sua opinião e tal, mas eu acho que é improvável, cara. Tudo isso que você falou aí. É uma opinião minha, tá? Respeito, é claro. O vril nunca foi provado, é uma energia hipotética que só movimentou e incentivou um movimento bizarro na época dos nazistas, né? Uma sociedade secreta bizarra até, pelo que a gente vê nos documentários, com o intuito de tentar se alcançar essa tal energia hipotética. Eu acho muito improvável que os UFO usem esse tipo de energia para se locomover como combustível, coisa parecida. Na minha opinião, já que a gente está entrando nessa questão de combustível dos UFO e tudo mais, eu tenho uma opinião formada. Eu acho que os UFO usem mais a questão magnética, a força magnética para se locomover ou qualquer outra coisa, do que a questão vril. Eu prefiro acreditar mais na questão magnética, principalmente usando o geomagnetismo da Terra, ou a magnetosfera da Terra, que são coisas bem contundentes, bem palpáveis, que são comprovadas cientificamente, inclusive, e que estão aí para todo mundo ver. É uma energia sutil, mas real, né, como a eletricidade. Eu também acho improvável. Eu diria assim, se nós formos pegar alguns relatos, né, que existem por aí, talvez haja alguma coisa dizendo que a nossa teoria, né, dos corpos de atração magnética, né, de gravidade, ela não está Só um segundo. correta. Eu vou me retirar porque tá ficando tarde para mim. Ok? Falou, Chico. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, talvez ela não esteja correta. É um modelo que nós temos, né? Não sei se ele é o correto. Aparentemente funciona, né? Até determinado ponto estão comprovando certa funcionalidade, teoria da relatividade e tal. Mas e se não for isso exatamente, né? É uma questão. Há outras teorias também. Há teorias, inclusive, de que a Terra não orbita em torno do Sol. E nenhum dos planetas orbita em torno do Sol. Existem teorias a esse respeito. Então, o Vital deve saber. Gente, eu também estou me retirando. Né? Não, mas Gente, boa noite. Eu acordo cedo, também tenho que ir, que amanhã eu vou viajar para São Paulo. Tá bem, querida. Tá bom, um abraço. Tá bom? Abraço, boa noite, tchau. Então, é uma coisa assim. É uma hipótese assim que eu penso. O vril, não sei se não foi comprovado por eles, né? Porque se não foi comprovado por eles, foi comprovado maciçamente pelo Oriente, né? Em termos de prana, em termos de chi, de ki. Ouvi até dizer que, por exemplo, as bombas V1 e V2 carregam este V por ser vril. Mas não que elas sejam já o vril, mas eles já faziam parte daquele compêndio, né? E ia dar a virada na guerra. Talvez se Hitler tivesse mais aí uns 4, 5 meses, né? 6 meses aí, ele teria ganho a guerra. Sim, Então,
Mas Como tudo pelo... assim na natureza, o prana, ele é para dar vida, né? Mas nós sabemos se ele se congestionar, se ele não for renovado e tal, ele dá problema, Mas, enfim, eles utilizaram até a ESS, né? Que eles têm, a simbologia deles é uma simbologia hindu, né? Tá lá, inverteram. Bem, é uma hipótese. Sim, claro, é uma hipótese. A questão de Hitler vencer a guerra ou não, né, talvez você falou aí se ele tivesse mais tempo para vencer a guerra, se ele tivesse mais tempo talvez ele venceria a guerra, muito provavelmente porque chegaria até então o conhecimento da fissão nuclear, da bomba nuclear e tudo mais, deteria esse conhecimento e aí sim. Mas não por causa do Vril, cara, mas por conta do conhecimento nuclear mesmo, né? De bombas nucleares, fissão nuclear, essas coisas todas. Eu sempre achei o Vril uma história muito romântica, bem interessante, inclusive, mas hipotética e que nunca foi provada. O Vril, para mim, a história do Vril, para mim, é como a história daquele vampiro lá, qual é o nome dele? Nosferatu? Nosferatu, que é uma história muito legal, pô, mas que a gente sabe que nunca existiu, pô, entendeu? É o que soa pra mim mais ou menos assim. Mas é isso. Gente, olha só, eu também vou me retirar por aqui. Amanhã tem trabalho mas foi bom, gostei de participar aí do bate-papo de vocês. A gente também na Rede Gubef tem um debate muito legal que a gente faz sempre e gostaria de contar com o comparecimento de vocês lá. Vou mandar um convite aí, se vocês quiserem, estiverem interessados. Põe lá na comunidade, Vital. Põe lá. Não, na GEL? Põe. Eu saí da GEL, tu sabe disso, eu já tenho já tenho mais de vários meses que eu saí da GEL. Eu não estava sabendo, Vital. Já. Não, acho que já tem um ano já que eu saí da GEL. Eu fui convidado a me retirar, então eu saí fora de lá. Ô Vital, Oi. põe o link pra gente aí. Não, eu deixo aqui. Isso, eu deixo aqui no Google Mais quando a gente for fazer o debate. Já tivemos 3 debates muito legal. Só que tem um problema. Esse debate a gente faz que é pra. A gente transmite ao vivo, igual esse aqui, mas depois a gente retransmite na rádio. Então, se o pessoal não tiver nenhum problema de retransmitir na rádio, tá? Pode aparecer sem problema nenhum pra gente bater um papo, falar sobre esses assuntos. Tá bom? Tá bom. Aí lá... Tá bom, Vitor. Obrigado então, pela participação. Não, eu que Nós agradeço. estamos aí sempre fazendo. Se quiser continuar a participar, já sabe, viu? Aí vai acompanhando a gente aí pelo Google. É o segundo convite que eu recebo seu e hoje eu tive a oportunidade de participar. Foi muito bom, gostei muito mesmo. Tá bom. Tá? Abraço aí, filé, um abraço. Um abraço. Um abraço o Anderson aí, que é também gente fina. Falou, gente. Valeu. Tchau. E tem o César aqui, César Amorim. Eu não vi a voz de César Amorim ainda porque... Ô César, tá tendo problema com o microfone? Anderson Luiz, diminuiu os raios aqui, pessoal. Um abraço, Vital. O Anderson tá sem microfone, mas o César... Ô César, escreve alguma coisa aí no bate-papo aqui, ó, para saber qual é o problema seu, o microfone. Você tá sem microfone? Você tá ouvindo a gente aí? Vital... Filé? Tô na escuta. Ela escuta, né? Sim, Vital. Voltando ao assunto aí dessa operação Prato,
eu fico impressionado quando eu vi um relato de uma senhora que ela diz que a luz penetrou lá a todos, sim, eu estou com problema para configurar, mas estou vindo. O César Amorim também está com problema em configurar o microfone dele. Ô, Vitor, Você vai... o Chico, é o caso de ver se ele tem alguma pergunta, que a gente pudesse aí trocar ideia com ele, Sim. né? E colocar aí. Tá. Viu, César? Se quiser fazer alguma pergunta aí, escreve aqui no bate-papo aqui, ó, pra gente saber, viu? Eu estou aqui, ó, lá todo sim, eu estou com problema para configurar, mas eu estou vindo. Viu, Filé? Eu estava, quando eu li outro dia uma entrevista de uma senhora lá nessa época, ela disse que quando a luz atingiu o telhado da casa dela, o telhado ficou totalmente transparente, né? Telhado de telha comum, telha de cerâmica, diz que o telhado ficou completamente translúcido, né? Que ela deu para ver o céu com as estrelas, tudo. Eu fiquei invocado com aquilo, rapaz. Pois é, né? Me deixou impressionado aquilo, viu? Parece-me que eles têm alguma coisa que fazem a modificação da estrutura, né? Como Da se matéria, né? enviasse uma lente, né? E tirasse aquele objeto da frente e pudesse ver o que está por detrás, né? Eu creio assim, nós temos essa capacidade mental. Temos ou não temos, né? Estamos aqui, nos lembramos de uma pessoa, né? A nossa mente atravessa paredes, atravessa espaço, né? Imediatamente estamos vendo já. Eu creio que seja alguma coisa assim tão avançada que eles conseguiram unir, né, as capacidades mentais com a própria tecnologia. Mas você acha que esse fenômeno é a pessoa que consegue ver, enxergar do outro lado da matéria, no caso das telhas, ou se é a própria a emissão, a luz, faz com que desmaterializou o telhado? O que é que você acha? No fundo, tudo é luz, não é? Tudo é luz. O grande mistério está aí, né? Tudo é luz. Nós comemos alimentos por quê? Luz. Na realidade, nós estamos comendo luz. Comendo luz e emitindo luz. Então o segredo está aí. Como eles utilizam essa luz? Eis a questão. Quando você vê uma imagem na sua mente, eu vejo, né, estamos, em síntese, trabalhando com uma coisa chamada luz. Né? Agora, como eles conseguem colocar isso dentro de uma nave, né, ao operar através de, digamos lá, talvez um botão, esse é o pulo do gato, né? Extremamente avançado. Seria uma espécie, o Anderson falou, seria uma espécie de manipulação da matéria. Imagine ter a capacidade para isso. Exatamente, né? E o interessante é que eu não sei se eles manipulam aquela matéria exatamente, mas que eles conseguem provocar um efeito dela ser retirada, vamos dizer, dali momentaneamente. Isso eles conseguem, né? É tal como a nossa mente. Exatamente, a nossa mente faz a mesma coisa. É interessante. Inclusive, eu quero dar um abraço aqui, agradecer o pessoal que está participando aqui pelo canal do YouTube, viu, Filé? Uhum. Tem umas pessoas aqui que estão participando através do canal do YouTube, né? Legal. Mandei aqui, se alguém quiser deixar para fazer pergunta. Tem Luiz Piloto, tem MR 24 11 45. Tem o Anderson,
tem o Perret, está participando aqui está assistindo diretamente aqui no canal do YouTube. Sim, e voltando, outra coisa também, eu fico até hoje impressionado, por que razão, rapaz, os militares não liberam pelo menos essa parte de filmagem, essa parte de vídeo e áudio, rapaz, que eles têm, que eles gravaram. De acordo com as informações que eu tive, né? Isso até mesmo junto com o Jevaé, no momento que eu estive num encontro com ele lá em Peruíbe, e conversando lá com alguns militares, julga-se que talvez essa documentação, né, o próximo trâmite dela foi o SNI. Né? O SNI era existente nessa época. De lá, ninguém mais sabe. Então, essa é a forma que a aeronáutica, pelo menos, havia respondido ali através daqueles militares que eu havia conversado. Tá? E, evidentemente, naquela época, indo para o SNI, né, quem teria acesso? Golbery, né? O Golbery. E depois, com a extinção do SNI, é saber quem tinha acesso a tudo aquilo que veio do SNI. Esse eu acho que seria um dos trajetos, né, para se localizar aonde se encontra isso. Mas eu gostaria tanto de ver esses filmes, Filé. Rapaz, se eu pudesse chegar lá na área militar, pedir, pelo amor de Deus, libere pelo menos a metade que vocês têm aí. Só um pouquinho desses filmes, rapaz. Seria tão interessante, né, pra gente. Veja aí a observação do Anderson. Aqui, Chico, isso mesmo, Chico, e Filé, seria uma espécie de manipulação de matéria. Imagine ter a capacidade para isso, show e assustador. Chico, é igual aí, imagine você ver algo que nem os militares podem definir o que seja. Pode vir a causar algum transtorno e um tanto de pânico. Fora que algum aproveitador da mídia pode utilizar e influenciar um certo pânico. Mas coisas que independem de nós, né? Coisa que vem do céu para a gente não pode esconder, pô. Quando você tem uma área que é invadida por militares, no caso, né, uma guerrilha, uma coisa do que o próprio ser humano é capaz de fazer, tudo bem, não é que os militares tenham que manter sigilo, né? Uma operação, uma tática de guerrilha, uma coisa que seja planejado, não pode ser vazada essas informações. Mas não é coisa militar, é uma coisa que vem do céu, uma coisa que vem do universo. Então, hoje já se sabe que... Por que não liberar isso? Por que esconder isso? O ser humano deve estar preparado para tudo que vier do céu. É uma coisa involuntária. Não é uma coisa que vem ali do Paraguai, nem do Uruguai, nem da Argentina, de outros países. Não é invasão terrorista, invasão de guerrilha, nem nada. Não é coisa militar, é uma coisa que independe do ser humano. Então é uma coisa que não pode estar guardando como sigilo, uma coisa ultra secreta, né? Os militares já deviam cair na realidade, não. Isso aqui não é coisa militar, não envolveu arma de guerra, não envolveu conflito, entendeu? Não houve uma invasão, uma coisa militar, uma coisa bélica. Mas tem uma luz aquele negócio. Então por que guardar isso? Qual pânico que o ser humano vai ter se acontecer algum meteoro cair no planeta? Um choque de um meteoro, o que vai se fazer? Nada. Não temos condições nenhuma, no exército, nem a marinha, nem a aeronáutica, nada que vai poder segurar um meteoro que venha colidir com o planeta no futuro, sei lá quando. Eu acho que já passou, já caiu do irracionalismo de manter isso como uma coisa secreta.
Eu acho que é o seguinte, ou eles negociaram esse material com alguma indústria no campo da tecnologia, essas indústrias que exploram, né, esses equipamentos secretos, né, militares, né, podem eles ter negociado, passado, e aí eles não querem mais mostrar isso para não ficar desacreditado. Onde é que está esses filmes? Para onde é que foram parar esses filmes? Será que eles não negociaram esses filmes? Aí eu fico me questionando isso, sabe? Porque tudo é um segredo. Se alguém detém uma tecnologia, né? Se está em busca de alguma coisa nova no planeta, se alguém pegou um objeto que caiu do céu, ou alguém que teve um contato com toda a área militar, a indústria, né, armamentista, ou sei lá, o que for que envolve os militares, automaticamente aquela pessoa vai ser visada, ela vai querer que a pessoa entregue o que a pessoa tiver. Isso é uma coisa normal. Você vai ser investigado, né, as pessoas vão querer saber o que é que você tem, aquilo, mesmo que seja um chipzinho que o que o ET lhe deu, o que você recebeu. Olha, claro que todo mundo vai querer, né? Normalmente eles querem pesquisar, eles querem dominar a tecnologia, pô. São segredos industriais, não é isso? Então, tudo bem. Mas ninguém teve contato, ninguém recebeu nada. Com certeza. Não tem como, porque com certeza é esse lado, né? Quem conseguir determinar que tipo de tecnologia é essa, desenvolver, né? Vai ter supremacia. Uhum. E quem está no governo não quer sair do governo. Claro, é. Isso é um fato, né? Quer continuar. Então, hoje em dia, é um medo, né, generalizado, né, de quem está ali do outro lado. Quem é o vizinho? Será que aquele vizinho já está fazendo alguma coisa? Está fazendo um tipo de arma diferente que eu não tenho proteção? Preciso desenvolver alguma coisa? E assim vai. Então, mantém estas possibilidades, né, de avanços tecnológicos a portas fechadas, a 7 chaves. Bom, esse César Amorim aqui postou aqui, ó. Gostaria muito de conversar com vocês. Eu sou um dos pesquisadores diretos do GBU, mas em relação aos militares, eles são treinados desde a academia para transpassar as ideias civis e, com precaução, tornar situações como a presença de OVNI em segredo militar. Infelizmente, tudo atribuído a uma nova descoberta para novos segmentos bélicos. Realmente, você tem certeza, você está certo, César. É uma coisa que eles têm isso, né, entre eles, em relação aos civis, né? Mas como já se passou, quantos anos, 30 anos ou mais, né, sobre esse caso, eu acho que pelo menos os filmes são coisas que não vêm a influir diretamente na segurança nacional, né? Poderia pelo menos mostrar, liberar algumas coisas, algumas fotos, não, as fotos que foram liberadas são fotos assim que praticamente só aparece luzes, né, sombra, aquelas coisas. Eu gostaria de ver os filmes, né, que diz que realmente o próprio Jevaé fala em algumas entrevistas que ele fala que pessoas que viram esses filmes, que as naves que eles filmaram são coisas impressionantes, né? Coisa assim de deixar o cara de boca aberta, assim, de arrepiar os cabelos. Então seria ótimo, rapaz. Você veja só como é que é, né? Que nesse tempo todo, já transcorrido, desde a manifestação do coronel, qual foi o outro integrante da Operação Prato que veio declarar: eu participei? Nenhum. Eu não conheço. Acho que o Pinon, parece, já deu algumas entrevistas, não? O Pinon não era militar, né? Não era, não? Não. Ah, pensei que ele fosse. Ele era que eu saiba, um piloto contratado, né? Ah, pensei que fosse Mas militar. militar mesmo,
que foi convocado para a Operação Prato, você tem aí 30, 40 pessoas. Onde estão elas? Nenhuma delas veio à frente. Realmente. E com certeza, elas já passaram para a reserva. Com certeza. Pelo tempo, né? Então, é uma coisa assim, difícil, porque ninguém, na realidade, vai querer fazer comprometimentos indevidos, né? Sabe-se lá as consequências, talvez na cabeça dessas pessoas, né, desses participantes, as consequências delas revelarem o que elas sabem para as pessoas, ou talvez consequências até de cunho pessoal. Nós não sabemos. Mas, eventualmente, possibilidades, né, delas estarem configurando N situações, podem ser existentes. Mas, enfim, nós temos que conviver com essa realidade e aguardar pelo próprio desenvolvimento das investigações, né, e que, de repente, apareça aquela pessoa certa que vai trazer, vai tirar, vamos dizer, todas as dúvidas, vai trazer os materiais. É uma coisa, acredito que devida, né, ser feita, porque simplesmente dizer ninguém sabe para onde foi não é uma desculpa. Tudo tem um caminho que seguiu, né? Nas mãos de alguém foi, e nas mãos de alguém está. Bom, Chico, eu vou também encerrar minha participação agora aqui, para não ficarmos cansativos, né? Vai dar 11 horas, né? Já tá bom já, né? Tá bom. Tô quase vou 3 deixar horas. o meu grande Eu vou dar um aí, aqui, ó. César Amorim. Eu vou. E para o Anderson. Ó, eu vou ler aqui só rapidinho o que o pessoal postou aqui no chat do YouTube. Vou falar aqui em cima disso que Chico está falando, é de se imaginar que realmente o governo sabe muito mais e por interesse eles não divulgam. Aqui um fala, eu já comentei sobre isso, está cheio de asteroide ao redor da Terra e não acerta. Aqui, ó, o menino fala aqui, certa vez caiu um raio no para-raio de uma empresa que eu trabalhava durante a madrugada e vi o clarão descendo pelo cabo do outro lado da parede de bloco cerâmico. Né? Mexe na estrutura molecular, Anderson Gordinho, tal. Somente essas perguntas aqui. Deixar um abraço a todos vocês aí que participaram e estejam aí acompanhando a gente para na próxima aí, todo mundo participando. Um abraço a todos vocês. Não é, filha? E ao Anderson, vê se você consegue o microfone aí, viu, seu Anderson? E o César também, não sei porque o César não conseguiu configurar o microfone dele. Vou me despedir também. Um grande abraço ao Chico Anderson e ao Filé. Na próxima estarei em melhores condições para participar. Viu, César? É só você mexer aqui na parte de cima, do lado direito, superior. Tem aqui, ó, essa parte aqui de configuração. Aí você vai clicar aqui e vai aparecer para você configurar o seu vídeo e seu áudio. Ó. O problema está aqui, ó, nessa configuração. Você mexe aí para ver. Você mexe aí para ver se consegue conectar com a gente. Bom, Chico, um grande abraço. Diga, Filé. Valeu. Tá bom, Filé? Tá bom, um abraço. Tudo de bom. Tchau para vocês aí, uma boa noite. Eu vou fechar aqui, viu? Beleza. Tchau. Tchau.